Vamos iniciar uma aula sobre organização e planejamento do trabalho pedagógico. Vamos direto para as questões, que é um estudo reverso, a melhor maneira de você iniciar seu estudo. Questão número 1. Julgue o item subsequente a respeito de planejamento e organização do trabalho pedagógico. Planejar é uma atividade primordial na ação docente. Entre os diversos tipos de planejamentos, aquele que interfere diretamente na aula é o plano de ensino. Certo ou errado? Erradíssimo, porque o plano de ensino é algo mais amplo, é parecido com o plano de curso. O que interfere diretamente é o plano de aula, é o plano operacional, é o mão na massa. Então, a assertiva está incorreta. Observe aqui, né, você vai ficar com esse material disponível. O planejamento que interfere na aula é o plano de aula, que detalha o conteúdo, que é também chamado de microplanejamento, ou planejamento operacional. Resumo para a sua prova. Você vai fazer uma prova de concurso, então vamos lá. Plano da escola é o PPP, longo prazo, é algo estratégico. Plano de ensino é o plano intermediário, é o tático, também chamado plano tático, previsão de disciplina. Então, pode vir com diversos nomes, sobretudo no Sebrasp, na banca Sebrasp, e aí você deve fazer essa associação, deve ter esses nomes diferentes para que você possa acertar a questão. E plano de aula é o plano operacional, é um plano curtíssimo e é um plano de execução. Você está lá, conforme eu falei anteriormente, com a mão na massa, né? Literalmente, você está dentro da sala executando o seu plano de aula. Esse resumo aqui, esse mapa visual, eu fiz para que você possa memorizá-lo, porque com isso aqui em mente, você vai acertar diversas questões sobre esse assunto. Isso te dará ponto para você, com certeza, passar no seu concurso com mais rapidez, digamos assim. Julgue o item subsequente a respeito do planejamento e da organização do trabalho pedagógico. Planejar é uma atividade primordial na ação docente. Entre os diversos tipos de planejamento, aquele que interfere diretamente na aula é o plano de aula. Certo ou errado? Certo ou errado? Alguns segundos atrás eu já dei a resposta, né? Você já viu a resposta, é o plano de aula. Então, a ideia é que você reveja o assunto, reveja e memorize. Leve esse conhecimento para a memória de longo prazo. Então, ninguém tem dúvida agora, né? Que é o planejamento operacional. Repetir o resumo e vamos para a questão número 3. Julgue o item subsequente a respeito do planejamento e da organização do trabalho pedagógico. É sobre isso que nós estamos respondendo as questões. Planejar é uma atividade primordial na ação docente. Entre os diversos tipos de planejamento, aquele que interfere diretamente na aula é o plano de curso. Obviamente, conforme a gente viu, isso é uma inverdade, porque o que interfere diretamente na aula é o plano operacional, que também você sabe que é conhecido como plano de aula. Julgue o item subsequente. Então, a assertiva vai ser a mesma, vai ser similar. Planejar é uma atividade primordial na ação docente. Entre os diversos tipos de planejamento, aquele que interfere diretamente na aula é o planejamento participativo. Equivocado. O que interfere diretamente na aula é o plano operacional, conforme a gente viu, e o que é o planejamento participativo. O planejamento participativo é um comportamento metodológico, é um comportamento metodológico, é uma postura metodológica em que coloca a gestão democrática como base da ação da escola. Isso deve estar presente em todos os níveis de planejamento, mas, sobretudo, no nível do PPP. É no PPP em que esse planejamento, essa postura participativa, é que ela é exercida com mais adequação, porque, obviamente, no plano de aula, a gente vai executar o que está no plano de aula, e isso
é feito, o plano de aula é feito com base na proposta da escola, e a proposta da escola é aquilo que está no PPP. Então, essa assertiva está incorreta, pelo que eu acabei de explicar. O que é que interfere diretamente na aula? Interfere é o plano de aula. E o que é a gestão democrática e coletiva? O que é o planejamento participativo? O foco dele é na onde? O foco dele é no PPP, é o resumo daquilo que eu havia falado. Então, questão número 5. Julgue o item subsequente a respeito de planejamento. Entre os diversos tipos de planejamento, aquele que interfere diretamente na aula é o plano de curso, é o plano da escola. Errado, porque você já sabe que o plano que interfere diretamente na escola é o plano da aula. Então, aqui você tem uma resposta mais robusta. O planejamento que interfere diretamente na execução da aula é o plano de aula, o microplanejamento, também chamado de plano operacional. O plano da escola, que é o PPP, é o planejamento estratégico da instituição, é o planejamento de longo prazo. Ele se configura como o principal momento de participação da comunidade, embora a gestão democrática possa ocorrer em diversos níveis e em diversos momentos, né? Porque se você se restringisse a só a elaboração do PPP, os pais só participariam quando fosse elaborar ou atualizar o PPP, os pais e a comunidade escolar como um todo, mas isso não é verdade. Mas é verdade que a participação, que o planejamento participativo, ele tem foco no PPP, sim. Então, de forma resumida, interferência direta na aula, plano de aula, identidade norte e norte estratégico, plano da escola, o PPP. Esse é o resumo para a sua prova e, com certeza, se você memorizar esses esquemas que eu coloquei, você já sai na frente dos seus concorrentes e vai conseguir a sua aprovação de forma mais breve. Se inscreve no canal, compartilha com teu amigo e esteja aqui sempre presente nos vídeos.